Pessoal, tudo bem? Bom, na aula de hoje vamos resolver algumas questões sobre campo elétrico, mas antes disso vamos falar um pouquinho sobre campo? Bom, na física, campo nada mais é do que forças que agem sem que haja necessidade de contato direto. Então, nós podemos dizer que o campo nada mais é do que uma perturbação do espaço onde ela vai pegar e vai influenciar um corpo. Bom, vamos ver aqui um exemplo. Quando eu coloco uma carga qualquer aqui, pode ser positiva ou negativa, essa carga aqui ela vai criar uma perturbação ao seu redor. E como a gente sabe se essa perturbação existe ou não? Bom, normalmente nós usamos uma carguinha que a gente chama de carga de prova. Essa carga ela pode ser positiva ou negativa. E nós vamos ver como vai ser a interação dessa carga de prova com essa minha carga, porque nós sabemos se existe ou não esse campo elétrico quando essa carguinha aqui sente esta outra. E como é que ela sente isso? Através de uma força de atração ou repulsão. Nesse caso aqui, nós colocamos uma carga de prova positiva perto de uma carga qualquer positiva. Houve aqui no caso uma força de repulsão, então nós sabemos que aqui, ao redor dessa carga aqui, existe um campo que faz com que essa carguinha aqui sinta essa outra aqui mesmo à distância. Como é que esse campo elétrico normalmente costuma agir? Bom, vocês vão ver aqui agora, a seguir, como é que agem as linhas de forças dos campos elétricos, tanto de cargas positivas quanto de cargas negativas. Bom, as linhas de força são linhas imaginárias que nós usamos para representar os campos elétricos. No caso das linhas de forças do campo elétrico positivo, elas saem do centro em direção às extremidades, e no caso das linhas de forças do campo negativo, elas vêm de fora em direção à carga. Agora podemos ver como as linhas de força se interagem quando nós temos cargas opostas e cargas semelhantes em contato. Bom, então nós sabemos, depois de tudo isso, que é o seguinte: essa minha força, que ela é um vetor, ou seja, ela vai ter módulo, direção e sentido, assim também como o meu campo elétrico, é diretamente proporcional ao valor da minha carga e ao valor do meu campo. Como assim? Isso quer dizer que quando eu sei sobre o meu campo, eu vou saber do comportamento de qualquer outra carga, de qualquer outra partícula que eu colocar dentro desse campo elétrico. Com isso, a gente pode falar duas coisas. Primeiro, sempre que nós tivermos uma carga, sendo ela positiva ou negativa, nós vamos ter a criação de um campo elétrico e, segundo, sempre que nós colocarmos outra carga dentro de um campo elétrico, essa outra carga ela vai sentir a presença desse campo, ou seja, vai haver a criação de uma força. Então vamos lá, vamos a um exemplo. Aqui eu tenho um vetor de campo elétrico e ele tem 6 newton por coulomb.
aqui dentro desse campo elétrico eu vou colocar uma carga de prova. Ele vai ser igual a 61 coulombs. Vamos lá. Primeiramente, como o vetor força vai agir nesse caso? Minha carga é positiva, meu vetor força ele vai na mesma direção do campo elétrico. Então já sei a direção dele. Vamos ver aqui qual vai ser a intensidade dessa força. Força é o que eu quero saber. A carga é 61 vezes 6 vezes a força. É claro que isso aqui é um caso hipotético, mas vamos agora à resolução de outra questão. Esse exemplo. Eu tenho um campo elétrico onde esse campo vale 6 vezes 10 elevado à sexta Newton por coulombs. E dentro desse campo elétrico aqui, eu tenho duas cargas de prova. Eu tenho Q1, que é positivo, e ele equivale a 2 microcoulombs. E eu tenho uma que é negativa, que ela equivale a 3 microcoulombs. Agora, eu quero saber duas coisas. Primeiro, qual é o sentido da força de cada um? E 2, quanto equivale a força em cada um dessas cargas de prova? Então, vamos lá. Primeiramente, carga 1. Carga 1, ela é positiva. Então, eu sei que a força, nesse caso aqui, ela é em direção ao meu campo elétrico. Já aqui, minha carga de prova é negativa. Nesse caso aqui, minha força é no sentido contrário ao meu campo elétrico. E aqui é no mesmo sentido. Carga positiva no mesmo sentido do campo elétrico. Carga negativa, força no sentido contrário ao campo elétrico. Agora vamos ver quanto equivale cada uma dessas forças aqui. Primeiro, quando a carga é positiva, nesse caso aqui, eu sei que minha força é igual a carga vezes o campo elétrico. Então, nós temos que minha força é igual a carga. Minha carga aqui, ele está dizendo que é 2 microcoulombs. Eu posso dizer o seguinte. O microcoulomb, ele vai ser igual a 1 vezes 10 elevado a menos 6. Então, se eu tenho 2 microcoulombs, eu sei que aqui eu vou ter 2 vezes 10 elevado a menos 6. E o valor do meu campo elétrico é 6 vezes 10 elevado à sexta. Então, minha força vai ser igual a multiplicação com notação científica. Nesse caso aqui, o que é que nós fazemos? Multiplicamos o que não tem expoente, no caso 2 vezes 6, 12. E a notação, nós conservamos a base e somamos os expoentes. Nesse caso aqui, nós vamos somar menos 6 mais 6, o que vai dar 0. Então, nesse caso aqui,
nós só precisamos dizer o seguinte, que minha força vai ser igual a 12 newtons. Continuando, agora com a carga de prova negativa. Vamos fazer a mesma coisa, dessa vez a carga equivale a 3 microcoulombs, se 1 microcoulombs equivale a 1 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs, eu sei que aqui eu vou ter 3 vezes 10 a menos 6 coulombs. E o valor do meu campo elétrico é 6 vezes 10 a menos 6. Da mesma forma que fizemos anteriormente, multiplicação com notação, nós vamos multiplicar aquilo que não tem expoente. 3 vezes 6, 18. 18. E nós repetimos a base e somamos os expoentes. Nesse caso aqui, eu coloquei esse menos aqui errado, mas como nós vimos anteriormente, esse 6 aqui, ele é positivo. Então, como foi feito aqui, menos 6 mais 6 dá 0. Nesse caso aqui, nós não precisamos colocar isso, que é igual a 1. Então, força é igual a 18 newtons. Bom, agora eu vou deixar um desafio para vocês. Suponhamos que eu tenha um campo elétrico de 3 vezes 10 elevado a 6 newton ao cubo. Qual vai ser o sentido e o módulo da força que vai atuar sobre essas 3 cargas aqui? Bons estudos!